Então, pessoal, eu vou passar agora para vocês, né, o que você tem que fazer para manter o seu equipamento, seja ele uma impressorinha pequena que usa uma tinta sublimática de pouca qualidade, seja ele que usa a tinta do DTF, né, que é uma tinta realmente complicada por necessidade. Você tem sempre uma cabeça de impressão e você tem sempre uma estação de limpeza. Não tem como você fugir disso, todos os equipamentos são assim, funcionam assim. E tem muita gente que não sabe e acaba falando um monte de coisa que realmente não procede e faz você ter problemas recorrentes. Então, aqui você tem uma cabeça, aqui você tem uma estação de limpeza projetada por engenheiros para funcionar dessa maneira. E aqui nós temos o líquido de limpeza. Nós temos aqui o LPC do Planeta Transfer, que é o líquido para a cabeça. Um frascozinho desse acho que custa R$ 34,00 com 100 ml. É muito pouco, mas as pessoas insistem em usar o Veja, que custa R$ 3,00 essa garrafa aqui, mas ele está na prateleira do supermercado e foi fabricado para outra coisa que não tem nada a ver com cabeça de impressão. Então, por exemplo, essa cabeça aqui custa R$ 15.000. Tem cabeça que custa 50 mil. E a cabeça que você usa deve custar R$ 1.000. Mesmo assim, as cabeças têm a mesma fragilidade, ok? Então, se você colocar o Veja, que realmente ele desobstrui bastante, mas ele vai ressecar todos os... tudo que tem nessa sua cabeça de impressão, porque ele tem um poder muito grande, excessivo, e ele é danoso a isso aqui, que é o coração da sua máquina. Então, quando as pessoas falam, eu uso Veja, dá certo, elas não sabem o que é dar certo, porque elas colocam, desobstrui, continua funcionando durante um tempo e depois vai estragar, né? Não tem jeito. Se fosse assim, era muito fácil você pegar o Veja no supermercado que custa R$ 3,00 e vender ele para o mundo todo, que paga R$ 300, R$ 400 ou R$ 500 por um litro, que foi feito por um químico de renome, que estudou muito, que testou muito, que fez viu muita coisa acontecer de errado e por isso ele fez com que isso aqui fosse perfeito, tá? Então, para isso aqui, ele é muito perto do perfeito. Então, até nós temos um outro líquido, que é o líquido de limpeza. Ele é 100 vezes menos ofensivo do que o Veja, né? Fabricado pela mesma empresa, mas ele é proibido de passar pela cabeça. Vocês entendem que é proibido, né? É que ele tem um risco pequeno, mas mesmo assim ele não é para ser usado, para ter contato com a cabeça, muito menos passar pela cabeça de impressão. Então, este aqui é para ter contato com a cabeça, até passar pela cabeça de impressão. Mas vejam bem, quando eu digo passar pela cabeça, isso aqui é por onde entra a tinta, ok? Ele não vai ser injetado por uma seringa, ele não vai ser injetado dando alguma pressão de cima para baixo. Outra coisa é que a cabeça não deve sair do seu lugar, ela tem que ficar ali o tempo todo. Se você manda para uma assistência técnica que vai dizer que vai tirar a sua cabeça, né? Eu que vendo equipamentos grandes, raramente eu vi tirarem cabeça. A cabeça fica ali e a engenharia de desobstrução é feita por baixo, né? Então, o que vocês estão vendo aqui é o que leva o lixo da limpeza fora. E aqui, em cada pontinha dessa aqui, tem um motorzinho de sucção, né? Muitas vezes o motorzinho pode estar fraco, você pode até usar uma seringa nessas pontinhas aqui, puxando um pouco quando a cabeça estiver acoplada. Vocês estão vendo aqui, ó, tem uns pinguinhos aqui, porque eu coloquei um pouco do líquido de limpeza aqui. Como é que a gente faz? Eu vou deixar aqui um pouquinho de lado e vou dizer como é que a gente faz. Pega isso aqui, coloca um pouquinho do LPC, o líquido para a cabeça, coloca um pouquinho aqui e aí você vai colocar aqui. Colocou aqui, ele cria, ele fica sobreposto, né? Fica um pouquinho para cima e na hora que você vai colocar, vai estacionar a sua estação de limpeza, ela vai ficar em contato com a sua cabeça. Você pode deixar ali horas, até mais do que um dia,
Mais do que isso, porque, como eu já falei anteriormente, ele não danifica em absolutamente nada a sua cabeça. Ele não tira um dia útil sequer da vida da sua cabeça. E mesmo assim ele vai conseguir tirar algum sólido que aconteceu de você usar ou a tinta branca do DTF ou também alguma tinta sublimática que ela sedimentasse, que ela sedimentou, ela criou algum sólido e o sólido vai para os nojos, que você não consegue ver, são uns orifíciozinhos bem pequenos, que a gente chama também de picolitro. Então, quando você coloca a tinta, e a tinta é de péssima qualidade, ela vai depositando um pouquinho do sólido que ela criou, né, nesses nojos, que são buracos muito pequenininhos, né, e vão impedir a passagem da tinta ou vão desviar os jatos. Por isso, gente, que isso aqui é mais ou menos como se fosse um líquido milagroso. E não vale você ter o risco. Por exemplo, quem tem uma cabeça de 15 mil reais, jamais vai deixar um técnico usar o Veja ou até usar o líquido que não é correto para isso. Por isso que eu alerto a todo mundo. E eu sofro muito quando eu falo a verdade, né? Eu só falo a verdade, dou a quem doer. Eu sei que prejudica bastante gente, que tem gente que gosta de usar o Veja, porque é R$3, gente. R$3, 700 ml. Então, como as cabeças que vão para as assistências técnicas não são da própria pessoa, são do cliente, eles vão usar o que eles vão achar que vai desentupir. O restante, que se dane. É como se você fosse numa mecânica e o cara não tem o óleo para trocar e colocasse manteiga, né? Vai funcionar? Vai. Durante quanto tempo? Entendeu, gente? Então, lógico que eu floreei isso, completamente fora de propósito, ninguém vai usar manteiga numa mecânica, mas isso aqui também, gente, é completamente fora de propósito. E eu vou florear isso de uma outra forma. Quando eu falo isso, né, para os fabricantes das tintas que a gente importa, eu falo que aqui usam uma química de lavar banheiro que está na prateleira do supermercado, que a maioria dos técnicos e usuários usam e acham que é perfeito. Até me xingam para dizer: Marcelo, você é um maluco, você é louco, você tem... você sempre fala tudo ao contrário. Não é ao contrário, gente. Tudo que é feito para dar certo, dá certo. Isso não é feito para dar certo, né? Nem isso aqui. Por isso que eu não vendo esse aqui para passar pela cabeça. E eu advirto todo mundo: não use o líquido de limpeza externo na cabeça de impressão, nem fazendo contato com ela de jeito nenhum, porque ele é além daquilo que é suportável pela sua cabeça de impressão. Então, essa é a minha opinião, né? Se você diverge disso, pode vir nos comentários. Até peço também que você faça o CCC, né? Curta, comente, compartilhe, porque a gente precisa disso para colocar para vocês as verdades que não são ditas por aí. Muito obrigado, gente. Grande abraço.